Vem cá, o que você está achando do trabalho do Tite na seleção brasileira nessa Copa, hein? Será que ele voltou a ser o empatite? A gente vai discutir isso aqui, porque depois do resultado contra a Suíça, mesmo que tenha sido positivo, 6 pontos, a atuação não agradou muito a galera não. E agora, ele falou que não vai colocar nem Pedro nem Everton Ribeiro mesmo no time reserva contra Camarões, ou seja, são reservas dos reservas, e vai improvisar mais uma vez. A partir de agora a gente vai colocar aqui mapas de calor dos jogadores que jogaram contra a Suíça e você vai entender e tirar suas próprias conclusões. Fica aí que vale a pena. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado pelo clique, muito obrigado pelo apoio. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, esmaga para ajudar a gente, vira membro e você vai participar de uma mesa redonda com a gente, vai mandar pergunta para as nossas entrevistas exclusivas, muitas vantagens e ainda vai apoiar o canal que é o mais imparcial da mídia independente e da mídia que também não é independente, seja de esporte, seja de o que for. Valeu demais, antenado. E olha, tô com a camisa do Japão aqui, ó. Não é do Japão, é do Dragon Ball. Claro, eu sou fã de Dragon Ball. Para homenagear os japoneses que ganharam da Espanha e eliminaram a Alemanha. Show de bola. Boa, galera. Isso aí. Que a Alemanha fique fora agora das próximas Copas igual a Itália. Prefiro a Itália do que a Alemanha, hein? Gente, como eu dizia na introdução, o Tite surpreendeu, né, contra a Sérvia na estreia, que era supostamente o time mais forte do grupo, e ele colocou o Vinícius Júnior e o Neymar juntos, né, com o Rafinha na direita, o Richarlison mais centralizado, colocou os 4, todo mundo, né, achando que iria colocar o Fred, que não ia colocar o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior ia ficar no banco. Ah não, ele colocou o Vinícius Júnior e o Fred que ficou no banco, só que o Neymar se machucou. O Brasil fez uma boa atuação, né, conseguiu ali se impor, criou muitas oportunidades, ainda mais no segundo tempo. No primeiro tempo já fez um jogo melhor do que a Sérvia, mostrou sua qualidade. Só que contra a Suíça já mudou tudo. Ele já recuou o time, já botou o Fred, adiantou o Paquetá, os jogadores do meio não participaram tanto do jogo. E aí que tá o problema. E pior ainda, com as improvisações. O Danilo também se machucou, e aí o Daniel Alves, que era o reserva imediato, que ele levou, não confia no Daniel Alves, botou o Militão. E Militão e Alexandro, que é o titular da lateral esquerda, ficaram muito com a bola e com muito espaço. Lógico, porque eles tinham que trabalhar as jogadas com os pontas, porque os pontas ficaram muito sozinhos, eles tinham que chegar ali para dar o apoio, assim como os meias. Só que esse time coletivo do Brasil, na minha opinião, não funcionou. E nem só pela característica individual de cada um, mas porque foi mal treinado mesmo, e mal programado para se distribuir em campo. E aí, meus amigos, quando você tem laterais que precisam apoiar e eles não têm esse know-how de apoio, como é que fica? Os dois ficaram muito com a bola, foram um dos que mais tocaram na bola, e você vai ver isso aqui no mapa de calor já já, e não foram produtivos. Vinícius Júnior e Rafinha ficaram sobrecarregados, e até o próprio Paquetá não conseguiu participar muito do jogo. A gente sabe muito bem, né, que os meias são os craques do time, deveriam ser a parte que pensa e a parte que se movimenta mais, que ataca e que defende, assim como os laterais também. Mas os meias principalmente. E os meias tocaram muito pouco na bola, gente. Muito pouco na bola. E o Richarlison, então, lá na frente, aí eu não vou nem... Eu tenho até vergonha de mostrar pra vocês, vergonha alheia, o mapa de calor do Richarlison, a quantidade de vezes que ele tocou na bola. Ou seja, o Tite não armou uma boa estratégia contra o Ferrol Suíço, né? Um time da Suíça que não tem muita qualidade, obviamente ia se retrancar. E aí, meus amigos, ele continua insistindo no erro. Mas e aí? E quando chegar nas fases do mata-mata? E olha que o Brasil é muito superior aos outros. O Brasil poderia, se fosse bem treinado mesmo, de verdade, poderia passar o carro nesses times todos aí da Copa do Mundo, pelo menos em grande parte deles, porque de fato é uma Copa que está muito abaixo da média, né, técnica, e a gente vem falando isso aqui. Aliás, falamos ontem na estreia do nosso novo programa aqui, a resenha anticlubista, né, que você, claro, está convidado para conferir aqui no card, o link está aí para você. Falamos de Messi, comparamos com Pelé, com Maradona, falamos sobre a Argentina, falamos também sobre o Brasil. Eu cornetei, o Diogo também que participou, cornetou esse trabalho do Tite, e é mais ou menos o que a gente vai explicar aqui agora no vídeo. Você acha que o Brasil, com bons resultados, estava jogando bem? O Brasil começou a jogar bem outro dia.
O Brasil começou a jogar bem quando exatamente entraram o Rafinha por um lado e o Vinícius Júnior por outro, eles se firmaram nas pontas. Mais ainda quando o Rafinha entrou, né? E também entraram o Antony, o próprio Rodrigo. Eles foram bem, deram um fôlego novo para esse time brasileiro que estava jogando muito mal. Eu vou citar um exemplo aqui. Há pouco mais de um ano, o Brasil estava 100% de aproveitamento, jogou contra a Venezuela lá na Venezuela, tomou 1-0 e por muito pouco não perdeu ou deixou de ganhar o jogo. O Brasil passou praticamente o jogo inteiro, né, perdendo de 1-0. Foi empatar e virar quase no finalzinho. Foi o jogo de estreia, inclusive, de Rafinha e Antony pela seleção brasileira. E a partir daí começou a melhorar, né? Começou a nos enganar, vamos dizer assim, nos iludir. Só que ainda não tem aquela consistência que a gente gostaria de ver como um time da seleção brasileira com esse material humano que é talvez o melhor desde 2006. A gente vai falar assim, o Neymar se machucou, é óbvio que ele faz falta. Ele fez uma grande partida contra a Sérvia? Não fez. Mas também é óbvio que ele chama muita atenção, ele chama muito o jogo, ele toca muito na bola, mesmo ele prendendo muito a bola, como aconteceu, mas as atenções ficam em cima dele, sempre tem pelo menos um marcando direto e outro na sobra, e isso que tira o foco para os outros jogadores terem mais espaço. Isso é lógico, isso é questão numérica, matemática. E aí, sem o Neymar contra a Suíça, o Brasil pecou, criou muito pouco, né? E a vitória veio nos acréscimos, quase no finalzinho da partida, com o Casemiro, uma jogada do Real Madrid. E o Casemiro, que finalizou, ainda contou com um desvio ali na bunda do zagueiro da Suíça. E, gente, eu falei isso no programa, na boa, eu não aceito que técnico nenhum de seleção brasileira, seja qual for a situação antes do jogo começar, que improvise. Então não tem essa de colocar Militão na lateral, nem improvisação nenhuma, como ele vai fazer nesse jogo contra Camarões. Gabriel Jesus não é centroavante, né? Então Gabriel Jesus não funciona, já mostrou isso, que não funciona para jogar com pontas ao lado dele. E o Gabriel Jesus não fez um gol ainda sequer em Copas do Mundo. Jogou a de 2018 e está jogando agora, entrou no segundo tempo desses dois jogos e não fez nada, praticamente. E ele não coloca o Pedro, que é centroavante, e até quem não é rubro-negro tá pedindo o Pedro, gente. E olha só, para começar a falar de mapa de calor aqui, dá uma olhada no mapa de calor que a gente vai tomar como referência aqui do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores da América, jogo pra lá de decisivo, jogo gigante, né? Que o Everton, ele, na minha opinião, foi o melhor em campo, apesar do Gabigol ter decidido, ter feito o gol da vitória, e o prêmio de melhor em campo da Conmebol foi dado para ele. Na minha opinião e de muitos, o Everton Ribeiro foi o melhor daquele jogo e esse mapa de calor prova isso. Foram 94 toques na bola e olha a quantidade de vermelhos aí no mapa. Quanto mais vermelho, quanto mais quente, né? Por isso que é mapa de calor, mais ele tocou na bola, naquela determinada posição. E aí ele tocou na bola no campo de defesa, no lado esquerdo, claro, mais no centro para a direita, né? E organizou muito o time. E foram 94 toques na bola. David, mas tocar na bola muitas vezes não quer dizer tudo. Sim, é verdade, não quer dizer. O cara pode tocar muito na bola e não produzir nada. Mas como eu falei, na minha opinião, pelo menos o Everton Ribeiro foi o melhor daquele jogo e participou muito, deu, né, a organização que o time do Flamengo precisava. Agora vamos colocar aqui o mapa de calor dos jogadores do Brasil contra a Suíça. Para começar pelos pontas, né, que é onde o Brasil tentou buscar mais o jogo. Vinícius Júnior primeiro. Dá uma olhada. A atuação dele ali na ponta esquerda, até que tem uns vermelhinhos ali, uns pontos mais quentes, mas 49 toques na bola só, gente. Ele voltou ali, tem uma manchinha pequena ali atrás, no campo de defesa, mas praticamente tudo ali pela ponta esquerda. Agora dá uma olhada no Rafinha. O Rafinha até que voltou mais, né, participou até ali no campo de defesa um pouco mais que o Vini Júnior, mas no campo de ataque tocou muito pouco na bola e por isso não tá, né, tá mais amarelo do que vermelho, 41 toques na bola apenas. Avançando aqui, olha o Paquetá, gente, 46 toques na bola e jogando ali também como um meia esquerda que nem avançou muito, tocou mais na bola ali pela região central do campo do lado esquerdo, apareceu muito pouco no meio efetivamente, né, no próximo ali o círculo central, e também pela direita praticamente nada. É muito pouco para um meia, que é o meia de criação, compara com o Everton Ribeiro, é muito pouco para o cara participar do jogo, ser, digamos assim, o camisa 10, né, que o time
brasileiro precisa. E, gente, se a gente for colocar, olha o Fred aqui, 34 toques na bola, 34. E ele tocou em regiões tanto do campo de defesa quanto também do campo de ataque, mas muito pouco, né? Uma participação muito discreta do Fred, você que assistiu o jogo consegue perceber isso. Agora vamos colocar os laterais, olha o Alexandro. Alexandro pela esquerda, lógico, lateral esquerdo. Ele teve 93 toques na bola, foi um dos jogadores que mais tocaram na bola no jogo, ou seja, que mais participaram do jogo, né, com bola. E por isso tem mais áreas vermelhas por ali. E você percebe que tem muita área vermelha na frente, né? Tem atrás, talvez mais, mas na frente também, é quase a metade. O que significa que ele apoiou muito, porque ele teve que apoiar. Quando tem um esquema assim para jogar com ponta, o que acontece? Precisa de triangulação, né? E aí o quê? O que é uma triangulação? Seria o ponta, o lateral, né, que vai fazer a jogada, e o meia. O lateral que vem de trás, o ponta e o meia, né, que vai se aproximar para dialogar, né, entre aspas, com os dois jogadores. E o Alexandro não tem essa característica, assim como também não tem o Militão, muito menos, que é zagueiro. Dá uma olhada. Militão também apareceu na frente, Militão chamado aí, né, nesse esquema do Tite de lateral construtor, essa frescurada toda. O Militão até apareceu ali mais próximo do círculo central, com uma área mais quente, até mais do que o Paquetá, por incrível que pareça, mas também apareceu bastante, né, na frente ali, no campo de ataque, o Militão. 77 toques na bola, menos do que o Alexandro. E, gente, para mim, o melhor meia da seleção brasileira, não só na partida contra a Suíça, mas na Copa, contando os dois jogos, foi o Casemiro. Casemiro, que inclusive fez o gol, né, decidiu, mas ele era o que dava os melhores passes, arriscava os melhores passes. Isso contra a Sérvia também aconteceu, na intermediária ofensiva, enfiando umas bolas. Casemiro realmente é muito bom, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque o cara, sendo o primeiro volante, conseguiu ser o cara que mais participou, inclusive no ataque. 61 toques na bola e muita participação no campo ofensivo, né, no campo de ataque. Agora, olha quem mais participou, gente. Vê se isso é admissível para um time como o Brasil. Ainda mais que vai enfrentar uma retranca como a Suíça. Ferrolho suíço. 95 toques na bola para o Thiago Silva. Você vê que ele participa muito ali no meio de campo, na região central, praticamente em cima ali a linha que divide o gramado, a linha do meio de campo. Então é realmente muito improdutivo. E até que eles deram passes mais forçados, mas assim, a gente falou isso na live inclusive. Não existe dos zagueiros produzirem, né, para o time. Pode ajudar, mas não tem que ser os jogadores que mais tocam na bola, gente. Não faz o menor sentido. Assim como o Marquinhos. Marquinhos deu 106 toques na bola, foi o recorde. Tem Marquinhos aí no campo inteiro. Esse mapa de calor do Marquinhos é o que devia ser mais ou menos parecido com o do meia, né? Ou seja, do Fred, ou seja, do próprio Paquetá. Isso, né, é mais um volante aqui que deveria ter esse tipo de participação, não o Marquinhos, que é zagueiro, não tem essa qualidade e trabalha atrás, né? O Marquinhos não tem que estar entre linhas, o Marquinhos tem que estar atrás, né, das linhas de defesa do adversário. Atrás, claro, no sentido de quem está atacando, né? Porque quem está defendendo seria na frente, lógico. Eu falei que não ia botar, mas olha, gente, o Richarlison. 17 toques na bola, inclusive alguns pontinhos amarelos bem discretos no campo de defesa. Richarlison praticamente não jogou. Richarlison desfilou ali em campo, foi quase um espectador dentro do gramado. Ah, David, mas o centroavante não tem que trabalhar tanto assim, não é obrigado. Não, verdade, não necessariamente. Deveria participar mais do jogo, sim. Mas você vê que ele não conseguiu jogar, e isso também é problema do esquema, gente. Não é que o Richarlison não seja bom de bola, não é que o Paquetá, não é que até o próprio Fred, que eu não acho tão bom assim, acho o Bruno Guimarães muito melhor do que ele, não é que eles não sejam bons de bola, é que, de fato, o Tite armou um esquema muito conservador e pouco objetivo, na minha opinião, né? Pouco contundente, pouco complexo, né, para poder envolver a zaga da Suíça, o ferrolho, a retranca suíça. E aí vocês dizem, vocês vão comentar aqui abaixo, por favor, comentem. Será que Everton Ribeiro e Pedro, Everton Ribeiro que teve a melhor temporada dele, talvez no Flamengo, nem em 2019 tenha sido tão bom
para o Everton Ribeiro como armador. Você viu no mapa de calor aí, na final da Libertadores, o que ele fez? A quantidade de espaço que ele ocupou e tocou na bola, né, e participou do jogo. E foi muito bem, não foram toques improdutivos não, como por exemplo do Marquinhos. Então será que o Everton Ribeiro não teria uma oportunidade para ser esse meia, esse jogador, como ele foi no Flamengo, até mais do que o Arrascaeta? O Arrascaeta ficou mais na frente, eventualmente o Arrascaeta voltava e tal, fez um jogo ou outro melhor do que o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro na temporada para mim foi melhor, e a gente acompanha aqui de perto, foi melhor do que o Arrascaeta no contexto ali, como criador, como organizador do time, vindo buscar o jogo no meio, participando com intensidade, marcando sem bola. Enfim, será que não merecia uma chance? Será que não merece uma chance contra Camarões? Você vai dizer aqui embaixo, não tem nada. Mas eu agradeço muito aqui a sua participação no vídeo. Se você assistiu aqui até agora, valeu demais. Aquele abraço. Torcemos sem parar pelo Brasil. Apesar de tudo, a gente espera, claro, que o Hexa venha. E a Alemanha ficou de fora, hein? Antenados na jogada. Valeu, torcemos sem parar. Fui.